O texto de Isaías 58, de 1 a 12, nos apresenta a incompatibilidade da prática religiosa com o desejo de Deus para a vontade dos israelitas. Nós vamos nos deter nesse texto um pouquinho mais, falando um pouquinho como funciona essa prática religiosa, particularmente nos 9 primeiros versículos de Isaías. O texto de 1 Coríntios 2, de 1 a 16, também nos apresenta uma incompatibilidade entre Deus e o homem natural, que não consegue compreender as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. E aí ele demonstra no final que o homem espiritual a tudo é capaz de discernir, de compreender, mas que ninguém consegue compreendê-lo, porque as suas ações são guiadas pelo Espírito e, portanto, se discernem, se julgam espiritualmente. E o texto de Mateus é continuidade do Sermão da Montanha. Nós vimos os primeiros versículos na semana passada, que falava das bem-aventuranças. Falamos apenas de 3 bem-aventuranças. E hoje o nosso texto de Mateus 5, de 13 a 20, dá continuidade falando do sal da terra, da luz do mundo, mas o versículo que eu destaco nesse é essa: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, não vereis o reino de Deus. Então vejam, os 3 textos nos admoestam a respeito de uma legitimidade do homem na sua prática religiosa. Isto é, nosso viver tem que exceder a parte mecânica, a parte técnica das boas ações ou das ações religiosas. Ela tem que emanar de um coração que está unido a Deus, e essas práticas têm que brotar, então, da própria vontade de Deus. Isaías utiliza como símbolo dessa prática religiosa a questão do jejum, porque o jejum, ele, além de ser uma prática que era comum naquela época, não apenas aos judeus, mas a todos os povos do Oriente Médio, ele tinha prescrições, ele tinha formas de se fazer, ele tinha momentos de se fazer. Eles tinham o jejum de um dia. Então, hoje nós temos jejum de horas, né? Ficamos 8 horas de jejum para fazer um exame, 12 horas. Os jejuns deles duravam às vezes um dia, começando sempre na tarde de um dia e continuando até a tarde do outro dia. Era aceitável que se bebesse água, mas que não se ingerisse nenhum tipo de alimento. Vejam, meus irmãos, que hoje em dia as pessoas pensam em jejum de horas, vou repetir isso, né? Então, eu estou em jejum, né? Tem jejum assim, estou em jejum de 4 horas, 5 horas, 6 horas, não tomei o café da manhã. Então, nós vulgarizamos o jejum para as práticas médicas. Então, o que é considerado jejum na medicina também trazemos para a nossa parte religiosa. Mas na Bíblia, os jejuns que encontramos é de um dia, como está em Juízes,
de uma semana e até mesmo o de 40 dias. Isso não foi novidade de Jesus, já estava em Deuteronômio 9:9. Então vejam, o jejum era uma prática que existia preceitos, prescrições e maneiras de ser feito. E detalhe, não era algo voluntário. Existiam dias de jejum obrigatório, pelo menos um. Mais tarde, com os desdobramentos da religião judaica, chegou até 4 dias obrigatórios. Mas o dia da expiação era um dia obrigatório de jejum. Todo judeu deveria guardar aquele dia, se preparando, mortificando a sua carne para o dia do perdão. E é esse dia particularmente que eu acredito que Isaías está se referindo, quando ele diz que as pessoas falam para Deus assim: mas por que eu vou jejuar, se você não está atendendo a minha oração? Qual o sentido do jejum? Por que eu vou mortificar a minha carne, se você não me responde? Vejam que isso está no texto, né? Então a gente, percebendo esse movimento, né, que as pessoas estão imputando, colocando em Deus a culpa pela sua religiosidade fracassada. Olha só que interessante. A culpa é de Deus. Que eu não tenho uma religião, que eu não sigo os preceitos corretamente. É isso que lá estavam falando. Esse período é o 6º século antes de Cristo. Então, realmente é um momento que Israel está passando por muitas dificuldades. E nós vemos que também Ageu vai fazer referência, outros profetas, né, Ageu e Amós, nesse momento também vão fazer referências a esses problemas que estão acontecendo com o povo de Israel. Né? Não é algo que aparece em apenas um dos profetas. Então isso está generalizado. Eu gostaria que pensássemos um momento como é que está a nossa prática religiosa hoje. Será que muitas vezes também não fazemos como esse povo? Inventamos desculpas para não sermos mais dedicados a Deus, para que as nossas vidas não tenham um compromisso mais profundo com Deus? De manhã falei com as crianças e adolescentes, com todos, né? Mas era voltado para as crianças e os adolescentes, sobre o Salmo 1, sobre quem é o homem bem-aventurado. E o Salmo 1 nos diz que é aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Veja, não é obrigação, é prazer. Ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Nós temos visto muitas vezes as pessoas transformando as coisas em obrigação. É obrigação estar na igreja, é obrigação estar trabalhando, é obrigação ler a Bíblia, é obrigação. Fica um negócio enfadonho, pesado, um castigo. E a pessoa então se sente bem, porque ela está cumprindo aquele castigo, portanto, ela pagou seus pecados. Eu já fui na igreja essa semana e não paguei meus pecados. Eu aguentei 1 hora de culto, 1h30, 2 horas. Em vez de ter prazer, aquilo é um fastidio, é uma coisa cansativa. Eu sempre preferi que o castigo fosse não ir na igreja, do que falar assim: não, você vai na igreja. Não, olha, você está se comportando, então não vai na igreja. Isso aí que eu vou ser. Castigo não é ir na igreja. É prazer na lei do Senhor. Mas as pessoas, lá em Isaías,
Não estavam tendo prazer nas coisas de Deus. E jogavam a culpa em Deus. A culpa era de Deus. Porque Deus não me fez isso, Deus não me fez aquilo, Deus não me ajudou. E muitas vezes fazemos a mesma coisa, né? Eu estou doente, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo, então não vou ler a Bíblia, não vou orar, amanhã eu leio, amanhã eu oro, amanhã eu penso em Deus, amanhã eu oro pelo problema do meu irmão, amanhã eu penso nas pessoas que estão necessitando da minha atenção, e eu vou rolando, né? Deixando para depois. E acho que estou ótimo, que minha vida está maravilhosa com Deus, porque eu afirmo que está maravilhosa com Deus. Então, se eu falo que está maravilhosa, ela está. Mas não lembram que Deus não se deixa enganar por frases, por palavras. Ele deseja ver o reflexo na nossa vida. E aí ele fala assim, olha, vocês estão falando que eu não atendo vocês, que vocês não fazem o jejum porque eu não respondo. Mas vocês fazem o jejum e só cuidam dos interesses de vocês. Vocês estão buscando vossos próprios interesses nos meus dias de jejum? Quer dizer, é uma falsidade, é uma hipocrisia. Não existe o desejo verdadeiro de estar seguindo a Deus. Então eu falo para vocês, qual que é o jejum que me agrada? Deus falando para o israelita. Que você reparta o seu prato de comida. Não os itens, né? Ele fala vários. Olha, não é o abster-se de comida. É o satisfazer ao faminto. É o soltar aquele que está preso. É o ajudar o que está doente, o que está amargurado, o que está abatido. Esse é o jejum que é aceitável para mim. Mas que jejum é esse? Cadê a abstinência da comida? Jesus, Deus, aqui não falou nada de abstinência de comida. Falou de fazer o bem ao próximo. E é esse o jejum aceitável? Deus exige que as nossas vidas sejam coerentes com a sua palavra. Nós pensamos que às vezes cumprir pequenos rituais podemos comprar o favor de Deus. Eu me lembro que trabalhei para o dono de uma faculdade, que era um homem tremendamente corrupto. Só para vocês entenderem quão corrupto que ele era, no dia da formatura a polícia apareceu lá e ele pulou o muro de trás da faculdade para fugir da polícia. Só para uma pequena ideia, né? Mas ele achava que ao colocar um cântico na hora da formatura, um cântico espiritual, então, ai meu Deus, obrigado por tudo, porque então, ali, naquele ato de colocar um cântico na hora da formatura, fazia com que todos os erros dele, toda a roubalheira dele fosse esquecida, porque Deus o estava abençoando. Vejam, meus irmãos, a mentalidade distorcida. Eu peguei um caso em que é claro e é óbvio a discrepância entre a sua conduta e Deus. Mas não podemos esquecer que muitas vezes, em graus menores, também fazemos isso. Achamos desculpas para que a nossa vida não tenha prazer nas coisas de Deus. E aí, então, fazemos práticas religiosas, como se fossem mágica. A mágica é diferente das nossas práticas religiosas. Por quê? Porque a nossa prática religiosa envolve uma ética, um pensamento, uma coerência entre a estrutura de pensamento e a ação. A
A mágica não é pontual. Se eu fizer isso, eu influencio a Deus naquele momento e consigo o que eu quero. Essa é antropologicamente a definição de mágica. Sir James George Frazer, tá? O ramo de ouro, vocês podem consultar se não quiserem acreditar em mim. Essa é a mágica, considerada mágica. Você, através de uma prática do momento, influenciará Deus. Então, muita gente vai na igreja, olha, eu estou com um problema, então hoje eu vou na igreja. Porque eu estou com um problema. Então eu vou lá buscar a bênção de Deus. Não importa que a semana inteira eu fui corrupto, eu fui desleal, eu fui desonesto. Quem sabe até eu acho que se eu der uma oferta boa no gasofilácio, Deus me retorna de uma maneira incrível que eu preciso. Veja, meus irmãos, provavelmente vocês devem ter até se lembrado de pessoas que vocês conhecem que fazem essas coisas. Irmãos, irmãs, que às vezes confusos com o desejo de Deus, pensam que podem negociar com Ele sem ter um compromisso sério. E aí encontramos a advertência de Jesus, que condenava o jejum dos hipócritas, como nós lemos aqui nesse texto das bem-aventuranças, mas também em outros textos do Sermão da Montanha, ele volta a falar sobre isso. E não é que Jesus era contra o jejum, porque em duas oportunidades, pelo menos, Jesus denuncia o valor do jejum. Uma quando ele jejua, e a outra quando tem aquele problema que os apóstolos não conseguem exorcizar um determinado mau espírito, e eles falam, olha, essa casta de demônios exige jejum. Quer dizer, ele mostra que o jejum é uma prática de combate ao mal. Porque quando mortificamos a nossa carne através do jejum, nós enfraquecemos a carne, mas fortalecemos o espírito. Vejam, irmãos, a ideia principal aqui é que não se pode enganar a Deus. Nós podemos enganar a justiça. O Paulo deve ter visto isso muitas vezes. Às vezes, um problema técnico no processo, uma pessoa culpada e inocentada. Ou um policial não cumpriu as regras devidas na primeira pessoa, ou a prova não foi manipulada da maneira correta. Problemas técnicos. É invalidado uma prova ou é invalidado um processo. Com Deus não existe isso. Com Deus não existe essa avaliação técnica. Porque Deus conhece e analisa os corações, a profundeza do Espírito. Hoje, de manhã, na classe dos adolescentes, entre as questões que foram abordadas sobre o valor que a pessoa tem, a Cláudia fez menção de Davi. E foi até engraçada a maneira que ela contou para as crianças, para os adolescentes. Ela falou, olha, Davi não estava nem lá no banquete na hora que o pai chama os filhos lá para apresentar para Samuel. Estava todo mundo lá, menos o Davi. Mas era esse Deus querido. E aí, o texto de Samuel nos fala assim, quando ele apresenta o primeiro filho. Eu não escolhi esse, porque o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aqui Isaías, num texto mais elaborado, ele fala a mesma coisa para o povo de Israel. Não pensem que vocês podem me enganar com os vossos jejuns técnicos, vossos jejuns mecânicos, quer dizer, vocês param de comer, continuam cuidando dos seus negócios, continuam tratando
as pessoas da maneira injusta, ímpia, mas como estão fazendo jejum, como estão se comendo, acho que estão respeitando a vontade de Deus. Eu vejo, meus irmãos, muita gente falando: ah, eu sou cristão, eu defendo os valores de Cristo. Mas Deus prova os corações, Deus olha as atitudes, Deus vê como é que está a vida da pessoa. Não vos enganeis, diz o apóstolo Paulo, de Deus não se zomba. Aquilo, pois, que o homem semear, isso também se fará. Que Deus nos abençoe, para que revisemos. Não pensemos no outro, não. Ah, fulano realmente, o pastor falou uma coisa, fulano tinha... Não. Que olhemos para as nossas vidas, que revisemos nas nossas práticas e ofereçamos a Deus um culto mais puro, de vidas que resplandeçam a sua justiça no dia a dia. Amém.